O judô é uma arte marcial que tem suas origens no Japão. Foi criado por Jigoro Kano em 1882, como método de autodefesa e de aprimoramento físico e mental. Jigoro Kano já nasceu em Mikaji, na província de Hyogo, no Japão, em 28 de outubro de 1860. Ele era um homem extremamente inteligente e talentoso, que desde cedo se interessou pelas artes marciais. Kano estudou Kito-ryu, um estilo tradicional de jiu-jitsu, que se tornou, é claro, um dos principais discípulos do mestre Hashinosuke Fukuda. Em 1882, Kano criou sua própria escola de jiu-jitsu, que ele chamou de Godokan. Ele baseou sua técnica em princípios de eficiência e suavidade, que ele acreditava serem mais importantes do que a força física. Kano também enfatizou a importância do treinamento mental e também da filosofia de desenvolvimento completo do praticante de judô. Com o tempo, o judô se tornou uma prática popular, não apenas no Japão, mas no mundo todo. Hoje em dia, o judô é um esporte olímpico e é praticado por milhões de pessoas em todo o mundo. A arte marcial tem sido utilizada não apenas como uma forma de autodefesa, mas também como uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal e como uma atividade física saudável e divertida também. O judô é uma arte marcial que se baseia em técnicas de arremessos, quedas, imobilizações e estrangulamentos, e seu objetivo pessoal é o domínio do oponente. Os praticantes de judô são conhecidos como judokas e competem em torneios organizados em todo o mundo, incluindo os Jogos Olímpicos. A filosofia do judô enfatiza a importância do respeito mútuo e da disciplina de autoaperfeiçoamento constante. Há várias versões sobre a origem do judô. A versão mais conhecida é de que o judô foi criado por Jigoro Kano em 1882 como uma evolução do jiu-jitsu tradicional japonês. No entanto, há outras teorias que sugerem que o judô pode ter sido originado a partir de outras artes marciais japonesas, como o sumo e o kendo. Alguns historiadores acreditam que o judô pode ter sido influenciado pelas artes marciais chinesas que foram introduzidas no Japão durante a dinastia Tang. Outros argumentam que o judô tem suas raízes no budismo Zen, que enfatiza a importância da disciplina mental e do autoaperfeiçoamento. Independente da versão da história que você queira acreditar, é inegável que o judô é uma das artes marciais mais populares e respeitadas do mundo. Sua ênfase na eficiência e na suavidade, bem como sua filosofia de respeito mútuo e autoaperfeiçoamento, tornaram o judô uma prática valiosa para pessoas de todas as idades e habilidades. O judô foi introduzido no Brasil no início do século XX, por meio da imigração japonesa. A primeira academia de judô no Brasil foi fundada em São Paulo em 1922 por um japonês chamado Mitsuyo Maeda, também conhecido como Conde Koma. Desde então, o judô se espalhou por todo o Brasil e se tornou um esporte muito popular. O Brasil é um dos países mais bem-sucedidos no judô, em competições internacionais, com vários atletas que conquistaram medalhas em Jogos Olímpicos e campeonatos mundiais. O sucesso do judô no Brasil se deve em parte a um sistema de treinamento rigoroso e de alta qualidade. Também é importante mencionar a influência da cultura japonesa no país, que ajudou a popularizar o esporte. Além de competições de alto nível, o judô também é praticado por muitas pessoas como uma forma de exercício físico e desenvolvimento pessoal. O judô tem fortes raízes japonesas e por isso implementa muitas características socioculturais vindas do país, como a filosofia que prega o autoaperfeiçoamento, o respeito mútuo e a cultura da não violência. As tradicionais cerimônias que são seguidas de maneira fiel e muito próximas do que eram desde suas origens. O uniforme que continua sendo o kimono, que é uma roupa muito característica do Japão, que sempre foi utilizada para muitas modalidades de artes marciais, e o judô não é diferente. A etiqueta, que sempre é algo muito cobrado, é muito bem rígido e muito fiel também às suas origens, como cumprimentos e formas de respeito, como o que a própria filosofia falou. E a arte marcial, que sempre seguiu sendo a mesma, que sempre prezou o autoaperfeiçoamento e sempre foi com o objetivo do mais fraco conseguir lutar com o mais forte. E que nunca teve grandes mudanças, até mesmo em suas técnicas.
Bom, antes do judô, nenhuma arte marcial separava o nível de aprendizado dos alunos por faixas. A maneira mais comum de se identificar um lutador avançado era através de um certificado escrito num pergaminho dado ao lutador pelo seu mestre. Dessa maneira, era mais fácil decidir quem seria o próximo mestre do dojo. O judô possui ao todo 10 faixas no total. Branca, cinza, azul, amarela, laranja, verde, roxo, marrom, preta e coral, que seria vermelha e branca. Jigoro Kano, vendo o crescimento exponencial dos membros da academia dele, decidiu separar os alunos avançados dos iniciantes, dando uma faixa preta a eles. As faixas coloridas só foram ser criadas anos depois na França, pelo sensei Mikonosuke Kawaishi, pois, segundo ele, a trajetória e o desenvolvimento dos atletas deveria ser recompensado pelas faixas. Vale ressaltar que não existe uma história correta sobre o significado das faixas, ou se há mesmo um significado por trás delas. Os níveis de classificação de cada faixa são as seguintes: da faixa branca à faixa amarela, o atleta é classificado como iniciante. Da faixa laranja à faixa marrom, ele é classificado como aluno intermediário, atleta intermediário, né? E a partir da preta, ele é considerado um atleta avançado. Os níveis mais básicos de aprendizagem, as classes ou mais conhecidas como Kyu, são conquistadas na ordem decrescente. Quando o lutador chega à faixa preta, ele passa a evoluir em graus denominados Dan, de forma crescente. No judô, a faixa branca é o oitavo Kyu, e é seguida pela cinza, usada apenas por menores de 11 anos. A azul, a amarela, a laranja, a verde, a roxa, a marrom e a preta. Do sexto ao oitavo dan, o judoca usa coral e a partir do nono, a vermelha, que só pode ser conquistada por mestres com pelo menos 69 anos de idade. O atleta que possui a faixa branca até a marrom são classificados como dangai e são separados por 11 kyus, sendo eles os seguintes: o oitavo Kyu, como dito anteriormente, é a faixa branca. O sétimo é a faixa cinza. O sexto é a faixa azul. O quinto é a faixa amarela. O quarto é a faixa laranja. O terceiro é a faixa verde. O segundo é a faixa roxa. E o primeiro é a faixa marrom. Os atletas que possuem a faixa preta são chamados de Yudansha. E a faixa preta possui 5 graus, sendo eles o primeiro Dan, o segundo Dan, o terceiro, o quarto e o quinto dan. Os atletas ainda mais experientes, os mais anciões, eles possuem a faixa vermelha e são chamados de Kodansha. Sendo assim, a faixa vermelha e branca, ela possui do sexto ao 10º grau. Vocês já devem ter percebido que o cumprimento em uma aula de judô é algo bastante realizado e que existem basicamente duas formas. Uma delas é a de cumprimentarmos em pé e a outra de forma sentada. O cumprimento em pé é bastante comum de ser realizado quando nós vamos entrar no tatame, além de ser utilizado para cumprimentarmos o sensei e os alunos mais graduados logo que entramos. Além, é claro, de cumprimentar nossos colegas de treino toda vez que formos começar ou terminar uma atividade em dupla. Esse cumprimento em pé acontece da seguinte forma. Agora, no início, o que é importante de nós prestarmos atenção é a postura inicial do cumprimento, que é chamado de chokuritsu, em que ficamos com o tronco ereto, com as duas mãos encostadas junto às laterais da coxa e com os pés unidos na parte dos calcanhares, com os dedos apontados levemente para fora, formando um ângulo de aproximadamente 60 graus. Ou seja, toda vez que formos realizar um cumprimento em pé, é importante que façamos primeiro esse movimento, para então completá-lo com a saudação desse jeito. Já o cumprimento sentado acaba sendo utilizado normalmente em situações mais formais, como por exemplo quando vamos iniciar ou terminar as aulas, em que todos os alunos fazem o cumprimento juntos conforme as orientações do sensei.
mas ele também pode ser utilizado quando alguém que precisamos cumprimentar já está na posição sentada, o que em ambas as situações nos obriga a ficar na posição ajoelhada, que é chamada de 6A, e é realizada da seguinte forma. O primeiro movimento a ser realizado é o de flexionarmos o joelho esquerdo em direção ao solo, deixando o calcanhar levantado e mantendo as mãos nas laterais das coxas. Na sequência, levamos o outro joelho ao solo, ficando, portanto, na seguinte posição. A seguir, sentamos sobre os calcanhares, ao mesmo tempo que colocamos o dorso do pé junto ao solo. Vejamos o detalhe da posição dos pés e das mãos já na posição final. Agora que já vimos as duas posições básicas para a realização dos cumprimentos, nós vamos falar da postura que é importante de nós termos quando não estamos fazendo alguma atividade, seja por estar descansando ou apenas esperando sua vez para fazer o exercício. Para começar, é bom dizer que a observação no judô é uma habilidade muito importante, ou seja, quando estamos assistindo nossos colegas, nós temos a oportunidade de aprender novos movimentos ou de ver detalhes que não havíamos percebido quando estávamos executando-os. É normal que nesses momentos de observação a gente aproveite para descansar, e se nós não estivermos em pé, é importante que nos sentemos de forma apropriada. Não só para deixarmos o ambiente visualmente agradável, como também para evitarmos acidentes. Nesses momentos, utilizamos a posição chamada agurá, que é a forma de se sentar em que mantemos as pernas cruzadas, ocupando menos espaço e protegendo nossas pernas de uma possível queda de alguém que esteja treinando e possa vir na nossa direção. A posição de agurá é realizada dessa forma. Para nós finalizarmos, gostaria de mostrar para vocês a forma de realizarmos a pegada no kimono do adversário, também conhecida como kumikata. Vale lembrar que é possível fazermos diferentes tipos de pegadas, de acordo com as técnicas que desejamos executar e com as situações que se apresentam nas lutas. Porém, é fundamental que a gente conheça aquela que é básica. Vamos dar uma olhada? O kumikata pode ser realizado do lado de sua preferência, ou seja, cada um deve verificar qual o lado que se sente mais à vontade para segurar o kimono do parceiro e posteriormente executar as técnicas. Vejam que o movimento da pegada acontece com uma das mãos segurando na gola e a outra na manga do adversário. É importante notarmos que a mão que segura a gola fica aproximadamente na altura da axila do oponente, e que a outra mão que pega a manga se posiciona na parte externa, próximo ao cotovelo. Vejamos agora o kumikata sendo realizado de forma prática. Bom, pessoal, espero que essas dicas de hoje os ajudem nesse início de vivência no judô. E para finalizar, eu queria falar um pouco sobre o espaço em que nós praticamos o judô, o tão conhecido dojo. Dojo literalmente significa o lugar do caminho, ou seja, é o local em que aprenderemos muito mais do que simples técnicas ou golpes. Nós entraremos em contato com toda uma filosofia que nos mostra possibilidades de traçarmos um estilo de vida diferente, em que valores como respeito, cooperação, perseverança, confiança, humildade e comprometimento são diariamente experimentados e desenvolvidos. Espero que aproveitem ao máximo tudo aquilo que o judô nos proporciona. Bons treinos, até a próxima e arigatou gozaimasu.